Chegando aqui na Tretes para falar do Atlético Sub-20, que hoje, primeira vez jogando em casa, saiu derrotado nesse Campeonato Brasileiro. O Atlético Sub-20 foi derrotado pelo São Paulo no jogo que aconteceu nesta quarta-feira, dia 18 de junho, às 3 horas no Caju, jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético vinha na terceira colocação, o São Paulo vinha na 15ª. O São Paulo vinha de 2 derrotas e 3 empates. O Atlético também vinha de derrota. Vinha de uma sequência que é ruim, contando o Campeonato Paranaense, desde que João Correia voltou, é ruim. João Correia que parece ter voltado perdido desse período que ele treinou o profissional, porque desde então tem apenas uma vitória em 7 jogos e hoje o Atlético demonstrou não saber o que fazer, mesmo tendo mais a posse, mesmo em alguns momentos jogando melhor, mas acabou sendo menos efetivo e isso fica claro no placar, que é óbvio, o Atlético tomou 3-2 do São Paulo, um jogo que o São Paulo sai na frente, o Atlético empata. O São Paulo faz o segundo, o Atlético empata mais uma vez. Quando o São Paulo faz o terceiro, o Atlético não conseguiu mais empatar. Logicamente, né, aqui, São Paulo acabou levando a melhor, então vamos passar pelo que foi esse jogo e avaliar um pouco dessa volta do João Correia, que não é uma volta boa. Você está assistindo pela primeira vez um vídeo sobre base aqui na Tretes, o que eu faço nos vídeos é o que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu dou uma passada geral sobre o que foi o jogo ali, os lances de maior perigo, os lances de gol. Então vamos começar. O Atlético começa melhor que o São Paulo. Começa com o primeiro lance de perigo do jogo, que foi aos 3 minutos. O Lima pela direita, o Lima que fez um bom jogo hoje, tá? Se o Atlético hoje não foi bem, o Lima pode ser considerado uma das exceções, porque consegue fazer o gol do primeiro empate, consegue dar assistência para o segundo empate. Então ele fez um jogo muito bom. E a primeira chance de maior perigo assim do jogo sai dos pés dele. Ele encontra um passe muito bom para o Chiquete dentro da área do São Paulo, quebra a linha dos meias ali. Um passe muito bom, coloca o Chiquete em profundidade. O Chiquete, sem ângulo para chutar no gol, chuta em cima do defensor. O Atlético consegue o primeiro escanteio da partida. O Atlético chegou com perigo nessa jogada que eu acabei de falar, mas depois disso o São Paulo passou a jogar um pouco melhor. Esse começo de jogo no Sub-20 costuma ser muito oscilante, tá? Primeiro um time joga um pouco melhor, depois o outro, até que as coisas se encaixam e assim o jogo costuma seguir até o fim. O São Paulo cresce no jogo com 2 boas chances pela direita. O São Paulo percebeu uma fragilidade na defesa do Atlético pela direita, conseguia chegar com muita facilidade, conseguia chutar no gol com facilidade, e inclusive faz isso nas 2 chegadas que acabam sendo chutes para fora, mas isso não quer dizer nada porque a terceira chegada do São Paulo acaba sendo o gol. O gol sai pelo lado direito, mas antes disso, o Atlético ainda conseguiu chegar mais uma vez com o Vitinho, que cruzou para a área. A zaga do São Paulo afastou. Na sobra, o Lima chegou chutando para fora, um bom chute, tá? Um chute que levou perigo. O Lima estava muito bem nesse primeiro tempo. Nesse lá e cá que estava o jogo, o Riquelme acabou tendo que fazer a falta no meio-campo. O São Paulo percebeu a desorganização do Atlético e preferiu sair jogando rápido, como vinha fazendo, como fez durante todo o jogo. O São Paulo saiu rápido, pegou as linhas do Atlético quase que de surpresa, porque tem que fazer uma transição muito rápida, assim como é a transição de ataque do São Paulo para justamente conseguir acompanhar e não sofrer. O Atlético não consegue, o São Paulo força essa bola da esquerda ali para o meio, mais ou menos, né? E do meio aí sim para a direita. Da direita, o São Paulo consegue uma bela finalização e abre o placar, um chute indefensável para o Matheus Soares, que hoje não fez um bom jogo, mas aqui nesse primeiro gol não tem demérito nenhum para o goleiro do Atlético. Um baita chute do São Paulo para botar 1-0 no placar. É importante destacar que até sair o gol do São Paulo, o Atlético estava sofrendo muito com a pressão alta, tá? O Atlético constrói com uma linha de 3 mais recuada e 2 meias, né? 2 médios ali um pouco à frente da área. O São Paulo colocou 5 jogadores para marcar esses 5, então era praticamente uma marcação individual, só que dobrada na direita, justamente por onde o Atlético estava com dificuldade de sair e de defender pelo lado esquerdo, né? O Claudinho estava praticamente sozinho na esquerda. O Cauê Vinícius, que estava mais à frente, que estava fazendo como se fosse essa ala, não estava conseguindo acompanhar, não estava conseguindo ajudar no sistema defensivo. Então o Atlético acaba sofrendo por ali. Uma desvantagem numérica, uma vantagem numérica gerada pelo São Paulo, e aí fica muito a critério. Eu acho que mais uma desvantagem gerada pelo próprio Atlético, que não conseguiu se organizar. O São Paulo abriu o placar por ali e foi o que determinou para esse primeiro gol sair. Depois disso, o Atlético entende que tem que subir sua marcação também,
porque o São Paulo fazia um jogo muito parecido com o que o Atlético já mostrou em alguns momentos, nesse ano pelo menos. Então o Atlético começa a subir suas linhas, começa a marcar mais alto, começa a pressionar essa saída do São Paulo, começa a dar certo, tá? O São Paulo começa a voltar um pouco, perde o domínio das ações do jogo, o Atlético consegue ir pra cima, abusa muito da direita para atacar, tá? Abusa muito do Vitinho pela direita. Hoje o Vitinho não estava tão bem quanto a gente já viu ele jogar nesse brasileiro, que também pode ter sido um dos fatores pelos quais o Atlético não conseguiu sequer pontuar hoje. Mas o que acontece é que numa das jogadas pela esquerda agora, Cauê Vinícius acaba se lesionando numa dividida, em que ele sobe, acaba se lesionando e ele cai em cima do braço, tem que sair inclusive de tipoia no intervalo, então pode ter sido algo mais sério, mas independente aqui, foi um fato que condicionou uma melhora do Atlético. Porque, como eu comentei agora há pouco, o Cauê Vinícius não estava conseguindo contribuir para ajudar no sistema defensivo, né? Não estava conseguindo contribuir no sistema defensivo. E o João Correia faz o seguinte: ele tira o Cauê Vinícius, logicamente não teria condições de continuar. O Claudinho sobe para fazer a ala que o Cauê vinha fazendo, e ele coloca o Murilo para fazer o terceiro zagueiro pela esquerda. E aí sim as coisas começam a se encaixar para o Atlético, e é do próprio Murilo que sai a primeira assistência para o gol do Lima. Um cruzamento muito bom da intermediária do Murilo pela esquerda. Lima acaba subindo, ganha e faz o gol. Atlético 1-1, mas a alegria não durou muito tempo. Apesar de ter entrado bem no jogo e ter dado assistência para o gol do empate, o Murilo acaba falhando 6 minutos depois. O São Paulo ganhou um escanteio pela direita. Murilo não conseguiu acompanhar o jogador que fez o gol, que ali nem precisava subir para cabecear, ele não precisou subir para cabecear, ele só ganhou do Murilo fisicamente. E o Matheus Soares já falhou nesse lance. Ele ficou numa indecisão de sair ou não do gol. E é um lance bem estranho, na verdade, que o Matheus Soares não costuma fazer, não costuma protagonizar lances como esse do gol do São Paulo. O fato é que ele nem pula na bola. E o São Paulo sai mais uma vez na frente. 2-1 São Paulo. E aí o primeiro tempo do Atlético ainda mais em cima do São Paulo para tentar empatar mais uma vez. Mas o jogo vai para o intervalo no 2-1. Começa o segundo tempo, agora é ao contrário do que foi o primeiro. A primeira boa chance foi do São Paulo, que acabou parando no Matheus Soares. E aí sim o Atlético consegue ter mais volume. Numa primeira chance que tem, o Caio Suassuna finaliza da entrada da área, depois de uma boa troca de passes, acaba chutando em cima do goleiro. Depois disso, um pouquinho mais pra frente, o Vitinho tem uma oportunidade de chutar cruzado da direita para a esquerda. E ele opta por fazer essa finalização, mas aqui eu acho que foi uma tomada de decisão errada do Vitinho, que pode ter acontecido em outros jogos em que o Atlético empatava ou até mesmo vencia, mas quando o time acaba sendo derrotado, essas tomadinhas de decisão que poderiam mudar o jogo acabam ficando marcadas e com dois ou três companheiros na área, o Vitinho acaba chutando. Chuta também no meio do gol. Defesa fácil pro, se não me engano, João Pedro, goleiro do São Paulo. O Atlético seguiu bem no segundo tempo, crescendo no jogo. Guilherme Bach, meia, jogando com a 8 hoje, a 8 que costuma ser do Maresi, que estava fora por lesão, hoje volta e joga ali por mais ou menos 15 minutinhos, ele entra nos 33. Guilherme Bach faz uma boa jogada pela direita, encontra o Lima na entrada da área, vê o Chiquete passar pela direita, coloca o Chiquete assim, praticamente na cara do gol. E na hora de finalizar, acho que faltou confiança pro Chiquete, que tentou encontrar o passe pro Caio Suassuna, que hoje era o 9, mas ele não conseguiu finalizar. O Atlético acabou desperdiçando uma boa chance, mas os ataques pela direita estavam dando certo. Mais uma vez, um ataque que sai da direita. O Bach, mais uma vez envolvido, cruza para a área. Chiquete sobe para tentar cabecear, acaba não alcançando. A zaga do São Paulo afasta para o lado esquerdo. A bola atravessou todo o campo. Claudinho, com muita calma, encontrou o Lima, posicionado na entrada da área, que encontrou o Chiquete, quase na marca do pênalti, que com toda a calma do mundo chutou ali. Me pareceu que foi de bico e a bola foi no cantinho. 2-2 mais uma vez, o Atlético empatou o jogo, mas também foi pela última vez. Olha como é um Atlético que não consegue segurar por muito tempo. Apenas 5 minutos depois, uma bola longa do São Paulo, se não me engano, de trás do meio-campo, tá? Se não foi de trás do meio-campo, foi ali muito próximo, buscando a área do Atlético. Marcão acaba subindo cedo demais. Erra o timing da bola e a bola passa por ele. Matheus Soares ameaça sair. O jogador de São Paulo consegue cabecear no contrapé. Faz o 3-2.
E depois disso é um São Paulo se defendendo, fazendo catimba, jogando com o resultado embaixo do braço, né. Aí são 3, 4 jogadores que têm cãibra, o treinador deles faz todas as alterações que ele tinha. São Paulo consegue segurar, o Atlético até tenta ir pra cima, inclusive dá pra escutar em um momento, se não me engano, aos 42 do segundo tempo, em que o João Correia fala: "Área, área", porque é uma falta ali, mais ou menos do meio-campo também para o Atlético. Então era o tudo ou nada ali pra tentar pelo menos trazer um ponto, ficar com um ponto, né. E claro que o resultado não seria bom com o empate, com a derrota é pior ainda. O Atlético vê a distância para o oitavo colocado, que é o último que se classifica para as fases do mata-mata desse brasileiro, encurtar. Claro que nessa rodada o Atlético já pegou a pior posição que ele poderia pegar, mas não deve descer mais. Não desce mais, na verdade, não deve estar totalmente equivocado aqui, porque não desce mais. Nessa rodada, o máximo que pode chegar para baixo é a quarta colocação. O Atlético segue com os 23 pontos que começou a rodada. O São Paulo agora passa de 15 para 18, passa com um salto bom, passa da 12ª, da 15ª colocação, perdão, se não me engano, para décima. Então, um jogo muito ruim do Atlético e não é o primeiro desde a volta do João Correia pro sub-20. A situação do João não é boa no sub-20. Desde que ele comanda 3 jogos no profissional, o empate com o Chapecoense na Arena da Baixada, a derrota para o Vila Nova fora de casa e a vitória contra o Brusque, que classificou o Atlético da terceira fase da Copa do Brasil para as oitavas de final, que vai pegar o próprio São Paulo, João deixa o comando do profissional, o Dair Helman chega, ele volta para o sub-20. Desde que ele voltou para o sub-20, os números são os seguintes. Ele ainda não tem vitórias, tá? No brasileiro, desde que ele voltou. São 3 jogos, ele ainda não venceu desde que ele voltou, tá, no brasileiro, pelo menos. São 3 jogos, 2 derrotas e um empate para o América, que inclusive ele conversa aqui com a Tretes e tenta explicar um pouco do porquê o jogo ruim, a época, agora pode ser uma explicação para a fase ruim, porque hoje foi algo muito visível e algo que ele falou e me marcou bastante, que é uma época da temporada em que o elenco vai sentindo o cansaço. Hoje, no fim do jogo, o Marcão mostrou o cansaço, e aí o Atlético não tinha mais substituições para fazer, pelo menos não de zagueiros, isso com certeza não tinha mais. Acabaram as opções de zagueiro, o Marcão tinha que ficar também, faltava 2 minutos, mas o fato é que ele sentiu, não aguentou jogar o jogo inteiro, mas teve que ficar. Então pode ser um dos fatores para explicar essa fase ruim do sub-20 do Atlético, mas desde que o João voltou, são 7 jogos, 4 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. Vitória essa no Campeonato Paranaense, não é nem no Brasileirão, como eu já falei aqui, contra o Operário. E vem numa sequência de 3 derrotas seguidas, perde para o Fluminense fora de casa, perde para o Cascavel no Paranaense fora de casa e hoje perde para o São Paulo, que talvez tenha marcado um dos piores resultados, nem digo jogo, mas um dos piores resultados desse sub-20. Destaque para hoje o jogo do Lima, gol e assistência, claro que eleva o nível de uma avaliação, mas o Lima fez um jogo muito bom, independente de gol, independente de assistência. O Lima hoje supriu bem a falta ali, talvez do Sorriso, que normalmente é esse cara que a gente vê participando de gol, talvez a falta do Wallace, que é um cara mais de área, assim, o Lima estava lá para conferir, para fazer o gol dele. Gostei muito da partida do Chiquete também, volta muito bem da lesão, né? A gente pensa que uma lesão que tira o cara ali por 2, 3 semanas vai afetar muito, mas com o Chiquete não. O Chiquete volta muito bem hoje, é um dos melhores do jogo do Atlético, pelo menos. Então eu queria dar esse destaque para esses dois. Hoje o Matheus Soares, que costuma ir bem, não vai bem. O Marcão, que costuma fazer jogos, não digo que nem muito bons, mas jogos bons, hoje vai abaixo. Fábio Lucas passou em branco, e aí uma análise mais detalhada, acho que deixaria esse vídeo cumprir demais. O que eu tinha para falar é isso. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa o like aqui, se inscreve. A Threads está chegando nos 65 mil inscritos. Vamos ver se a gente chega a 100 até o final do ano. E a sua ajuda é muito importante para isso, tá bom? Tamo junto. Valeu!